Bom, pessoal, primeiro eu quero avisar vocês que eu vi na parte 6, eu tô com essa mesma camisa, mas só para o pessoal saber que eu tô gravando alguns dias depois. É o pessoal, né? Não vou achar aqui bicho porco, não troca de camisa. Não, é porque é alguns dias depois, então já deu tempo de, né, trocar a camisa e tal, lavar. Tá até vendo aqui, eu nem passei, tá vendo? Tá tudo amassado. Então só me justificando, o pessoal não achar que eu sabia que religião é tudo porco, não troca a camisa, não. Troca a camisa. Não, dá pra ver a mesma. Você vai ver. Vê depois lá no vídeo 6 e esse o 7, você vai ver que é a mesma camisa. Dá um like depois, dá um like. Quem gostou da camisa, dá um like. 3 likes. 3 likes, quem gostou da camisa. Bom, meus queridos, vamos lá. A gente conseguiu. Vamos seguir a história. Só nos lembrando rapidamente que a gente falou da última vez sobre como é que o Breslev via a inteligência, a sabedoria, né? Vocês devem se lembrar que ele viu um rio, na verdade, que era vinho. A gente falou sobre isso, não? No rio que era vinho, e a gente falou sobre a sabedoria e etc. E ele acabou bebendo e dormindo. E aí vem a filha do rei, passa com a carruagem, vê que ele está dormindo e tenta acordar ele. E a gente até falou um pouco sobre as doenças da alma. Tivemos uma pequena discussão com o nosso biólogo aqui, se nascia assim ou se era criado. Inclusive muita gente me ligou depois, muita gente que assistiu o vídeo, e infelizmente alguém soltou aí uma frase que não deveria soltar, e muita gente me ligou depois e conversamos sobre o assunto por WhatsApp, etc. Sobre o que a gente falou, se uma coisa nasce assim ou aprende, a gente falou sobre isso. E a gente falou sobre as doenças da alma, ou seja, que a alma vem e tenta nos despertar. E chegamos então no Sim, ele acordou depois, ou seja, a alma tentou despertar ele não acordou. Não, a filha do rei tentou e ele não acordou. E ele desperta sozinho e fala: onde é que eu estou? E o Mesharet conta para ele, o ajudante conta para ele tudo o que aconteceu. E falou que muita gente passou, e também tinha carruagem, e que chorava e gritava, e ele não acordou, né? E depois ele viu que a filha do rei deixou uma placa de madeira para ele. Não? Ela deixou com um recadinho. Aí ele perguntou de onde é isso, e o ajudante respondeu que a filha do rei escreveu com lágrimas. E ele pegou e levantou essa placa de madeira com a luz do sol e começou a ver as letras, e ele leu o que estava escrito lá, e que ela agora está num palácio. E para encontrar ela, ele tinha que encontrar um monte de ouro e um palácio de pedras preciosas, e lá a filha do rei ia estar, ok? Aqui a gente vai sair um pouquinho da busca pessoal de cada um de nós, e Rav Nachman de Breslev vai nos levar para uma coisa um pouco mais geral, um pouco mais coletiva, né? E menos pessoal. Até aqui a gente estava no lado pessoal, a busca de cada um e os percalços que cada um tem no caminho. De repente, o Rav Nachman de Breslev vai sair dessa busca pessoal e vai um pouco mais geral. Qual é o que o Rav Nachman de Breslev está falando aqui? Ele está falando aqui sobre o seguinte, que às vezes a gente precisa de ajuda externa. Às vezes a gente precisa de um escrito externo, de uma mensagem externa, para nos ajudar na busca. Obviamente, do que ele está falando aqui? Obviamente, o Nimshal aqui, sem dúvida nenhuma, é a Torá. Se até agora a busca do vice do rei, que a gente falou que é a gente, como é que ele buscou até agora? Conta própria. Não? Ele não precisou de ajuda de ninguém, não é? Ele saiu por conta própria, saiu encontrando as coisas por conta própria. De repente, aqui, depois de cair 2 vezes, a primeira vez a gente falou pela vista e a segunda a gente falou pela lógica, ele vai precisar de alguma coisa externa, de um escrito externo para ajudar ele na busca. E óbvio que aqui ele está falando na Torá. Se a gente vê a criação do mundo, ele vai aqui responder uma pergunta muito importante. Se a gente voltar para o Sefer Bereshit, se a gente vê a criação do mundo, a gente vai ver que Deus tentou na criação do mundo 2 tentativas
no final das contas é óbvio, eu acho que é bem óbvio isso para todos nós, que a Torá, o Deus não criou o mundo só por causa do povo judeu. Só me importa o povo judeu. Óbvio que a coisa é muito mais universal do que isso, né? Não é só o povo judeu. O objetivo divino, no final das contas, é elevar o mundo inteiro. A gente falou isso em Rosh Hashanah. A gente está falando do mundo inteiro. Em Rosh Hashanah a gente falou isso, do mundo inteiro. Deus tem. Então a pergunta é: para que escolher um povo? Para que escolher um povo se o objetivo é mundial? Sim? Tá claro? Então o Sefer Bereishit ele tenta responder essa pergunta. Deus criou o mundo. E aí, o que acontece? O mundo peca. As pessoas pecam. Deus segue Adam Arishon. Deus segue. Aí, o que acontece com os filhos de Adam Arishon? Pecam. Caim mata Abel. Tá bom. Segue o plano. O que acontece 10 gerações depois? Peca e Noah. Não deu certo. Tá bom, vamos tentar mais uma vez. 10 gerações depois, o que acontece? Todo mundo está fazendo idolatria. Sim? Entre aspas, então a gente vê que essa busca, ela não, o ser humano não consegue fazer essa busca sem ajuda. Precisa de uma ajuda externa, precisa de uma carta, precisa de um WhatsApp, Waze, precisa de uma ajuda externa, né? Eu não sei, vocês não chegaram vocês são da geração que só usa o Waze. Alguém aqui sabe o que é guia de ruas? Alguém já viu esse livro? E a Family, como você é jovem? Você dirigia com 3 anos? Não, tô brincando. Nem dirigia. Botava ele pra ver. Cara, eu me lembro que quando a gente ia sair, eu dirigi, inclusive assim, a gente tinha um livro desse tamanho, chamado Guia de Ruas, com o Fusquinha 73. Eu não vou falar, senão eu vou chorar. É vermelho? Não, vermelho. Não, o livro era, não sei se, mas era o Guia de Ruas. Guia de ruas, era um negócio. Então, antes de sair, o que a gente tinha que fazer? Tinha que abrir o guia de ruas, procurar a rua, tinha um mapa, tinha que ver. Era uma coisa de louco. E muitas vezes você obviamente se perdia, né? Porque você não podia dirigir olhando aquele guia. Era muito difícil. Então você tinha que parar na rua e perguntar para as pessoas, né? E depende da rua e da hora, não era uma boa ideia. Depende da rua e da hora, você às vezes poderia ser, né? Vai ter uma adrenalina. Vai ter uma adrenalina. Então, assim, essa é a geração antes do Waze, né? Vocês não conhecem isso, não? Guia de ruas. Pergunta para o pai de vocês e vão lá no Deus Google, escreve Guia de Ruas de São Paulo, você vai ver o tamanho. Era um negócio, parece uma bíblia. Um negócio desse tamanho, de São Paulo, né? Aqui de Israel deve ser uma revista. Não tem nem graça. Mas naquela lá era uma... Fecha a porta do barulho, obrigado. Então, assim, às vezes a gente precisa de alguém de fora, né, para vir e nos dar orientações. Então, o Rav Nachman de Breslov está falando que, invariavelmente, é difícil a pessoa conseguir sozinho. Então, a Torá também serve como um meio de você encontrar a filha do rei. Ela te dá orientação, é o Waze, ela te fala onde você tem que chegar. Onde você vai encontrar ela? Né? A Torá toda a Torá é isso? Não, mas uma das funções principais da Torá é o Waze. Falar onde a gente tem que chegar. O que a gente tem que fazer e onde a gente tem que chegar. Né? Agora, obviamente, isso tem a ver com a Parashat Shavua, né? Parashat Azino. Eu acabei de gravar no grupo de WhatsApp, que vocês nem estão, mas não importa, eu acabei de gravar. Moshe chama o povo judeu de Am Naval Velo Chacham. O que é Naval em hebraico? Nojento. Naval é nojento. Unkelus, que é um rabino que ele traduz a Torá para o aramaico, como é que ele traduz Am Naval? O povo que recebeu a Torá. Ele chama de nojento as pessoas que receberam a Torá. A pergunta que é muito, como pode ser que as pessoas que receberam a Torá são nojentas? Então, o Rav Kook escreve em Orot HaTorá que não basta só você receber a Torá e cumprir a risca o que está escrito lá e acabou, você vai ser uma pessoa beleza. Aí, eu pego a Torá, se você não souber como usar, se você não souber como usar a Torá, se você não souber como usar o Waze, então não vai adiantar nada. Certo? Então você tem que saber como usar. Então, segundo o Rav Kook, você pode ser naval, você pode ser nojento e cumprir a Torá.
A gente nunca viu pessoas religiosas nojentas, nunca vimos. Todo mundo que é religioso, é moral, é ético, não? Não? Bom, aí tem que cortar. Então assim, a gente tem que polêmica. Então assim, porque é isso exatamente o que o Rav Kuk fala. Não basta você pegar a Torá e se a pessoa, por exemplo, põe tefilim, não põe, está escrito na Torá de botar tefilim. Você põe tefilim, mas você não tem a mínima ideia que você põe tefilim. Você nunca refletiu, nunca pensou, não sabe onde o tefilim quer te levar. Você vai lá e vai. Sério? Então aí vai adiantar alguma coisa? Duvido muito, né? Duvido muito, porque você não. Certo? Diz o Gaon, o Sahar da mitzvah você recebe. Minha pergunta é, e aí eu vou deixar essa pergunta em aberto, não vou responder. Se você cumpre Torá e mitzvot só para ganhar recompensa, que nem um banco que você está economizando, você tem razão. A pergunta é se o objetivo das mitzvot é esse, é você ter um banco, né? Você tem um banco, aí você vai cumprindo, aí vai botando, sabe aqueles cofrinhos? Você vai botando a moedinha, cumprir muito filhinhos, aí no final, se o objetivo é esse, você tem razão. A pergunta é se o objetivo das mitzvot é esse. A pergunta é se é você botar na conta e chegar, né, e chegar lá e falar, vou fazer isso. Então, é que não chama. Talvez ok, você está falando outra coisa. Mas está escrito que se eu faço lo lishma, eu vou de lishma. Se eu faço para ganhar recompensa, no final eu vou fazer da maneira certa. Sim e não. O que quer dizer que eu vou botando tefilino, mas em algum momento você tem que me incomodar. Em algum momento eu tenho que bater na mesa e falar, peraí, mas por que eu estou fazendo isso? Senão vai virar o que a Gemara chama de mitzvot anashim elumadá. Vai virar robótico. Eu estou botando, a Torá mandou, estou botando, estou fazendo, virou robótico. Virou robô. Eu sou um robô. Então tem que saber como usar a Torá. Isso que eu estou falando. Isso que a Parashá nos ensina. Tem que saber como usar. Não pode só ler e fazer e ir para o piloto automático. Isso aqui não é garantia. A gente falou, amnaval, você vai ser nojento. Não é garantia. Eu ponho tefilim todo dia, então você é uma boa pessoa? Eu faço brachot antes de comer, então acabou, está garantido que você é uma boa pessoa? Não. A gente vê que infelizmente não é assim, não é? A gente vê que infelizmente tem muita gente que é religiosa, cumpre tudo, de A a Z, só que o cara é naval. Tem bastante gente assim, não é? Se ele cumpre tudo, se a pessoa realmente cumpre tudo de A a Z, não é naval. Porque cumprir de A a Z também, kalul betoch ze, ben adam lachavero. Isso não é naval. Onde, calor? Deixa eu te fazer uma pergunta que o Ramban faz da Torá, tá bom? O Ramban faz essa pergunta. Tem mitzvah de comer kasher, não é? Sim ou não? Então, assim, eu vou no falafel, aqui na Cidade Velha, é meadrin, badatz, melhor kashrut que tem, não é? Sim ou não? Sim. E eu vou lá e como fico lá o dia inteiro comendo. Não faço mais nada, só como. Faço brahá antes de comer, birkat amazon, melhor kashrut do mundo. Aonde na Torá está escrito que isso é proibido? Eu estou fazendo alguma coisa que é proibida pela Torá? Eu paro, vou rezar e volto. Mas é óbvio que eu sou nojento, não é? Não. Ou seja, então só você cumprir as mitzvot da Torá não necessariamente vai te levar a ser, entendeu? Tem que saber como usar. De qualquer maneira, o que o Rav Nachman de Breslev está falando aqui é exatamente isso, que às vezes para eu buscar eu vou precisar de uma escrita externa, né? No caso aqui é a Torá, que a Torá vai me ajudar. Tudo que eu estou falando é que você precisa saber como usar isso, como usar o Waze. Você tem que escrever. Não adianta nada você ter o Waze no celular e você não sabe o que escrever, não? Não adianta, você precisa saber. E a gente vai ver que o ajudante, o vice-rei aqui, ele não sabe o que escrever no Waze. Então é muito bonito que ele tem essa placa que está falando onde ela está, mas ele não tem a mínima noção de como começar. Está num monte de ouro e num castelo de pérolas, mas ele não sabe onde é isso. Sim. Isso me parece um pouco, está citando um pouco de Derech Eretz, mas se a gente fala que é Derech Eretz ali, como é que entraria Derech Eretz? Ele vem antes da Torá, nesse caso? Então, tecnicamente, as pessoas teriam que ter isso formando. Esse não é assim. Esse não é o nosso debate. Eu vou responder rapidamente, tá bom? Esse não é o nosso debate.
mas é muito interessante. Eu vou trazer o Rav Kook. Ele fala uma coisa muito interessante sobre isso. Como é que Deus, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas como é que Deus criou o homem? Está escrito Sefer Bereshit. Uhum. Vamos pegar aqui o nosso Humash. Na criação do homem está escrito vamos ver. Ine. Bereshit bet zain. Vayetzer Adam Elohim et Adam afar min ha'adama. Vou ler aqui em português direto. E formou o eterno Deus ao homem pó da terra. Ele pegou o pó da terra e transformou. O pó da terra é o nosso corpo. Sim? Homem é o corpo? Não. O que somos nós? A continuação do versículo. Vaipach beapav nishmat chaim. E soprou em suas narinas o alento da vida. Deus assopra. Assopra. Sim? Agora, o que quer dizer que Deus assoprou? A gente vai tocar o shofar. Quem toca o shofar sabe. Você pega algo dentro de você e põe para fora. O sopro, da onde veio o ar? De dentro de mim, eu pego algo que tem dentro de mim e ponho para fora. Então, quando a Torá escolhe a palavra soprou, está falando que dentro de cada pessoa e pessoa, o que tem dentro dele? Um pedaço de Deus, Deus assoprou. Ele pegou o Yaakov e... No teu caso, foi uma cuspida. Não, tô brincando. Ele deu um assopro, ele assoprou. Então, todos nós temos dentro de nós um pedaço de Deus. Sim ou não? Agora, o que quer dizer isso? Quer dizer isso que cada um, assim o Rav Kook explica, cada um de nós, se é verdade, se Deus é bom, e cada um de nós tem um pedaço divino, então quer dizer que a pessoa, ela é boa de nascença. A gente nasce bom, porque a gente tem uma alma divina. Então eu sei o que é bom. Isso quer dizer Derech Eretz Kadman Torah. O Rav Kook chama isso de Musar Tiv'i. Existe uma moral e ética intrínseca e natural na pessoa. A pessoa sabe o que é bom. Instintivamente, na sua natureza, você sabe o que é bom. Você sabe o que é bom. As pessoas sabem que roubar. Eu vou trazer mais uma prova da Torá. Caim mata Abel, não? Caim matou Abel. Sim ou não? O que Deus faz depois que Caim matou Abel? Pergunta, tá bom. Depois, Mas ele sai, né? o que Deus faz com Caim? O sinal, velho. Hã? Sinal. Fora colocar o sinal, ele faz outras coisas. O que é isso? É um castigo. Deus dá um castigo para Caim. Sim ou não? Deus deu um castigo para Caim. Agora, qual o problema com isso? O que Caim podia falar para Deus? Deus, por que você está me castigando? Você nunca falou que era proibido matar. Algum momento na Torá está escrito que é proibido matar? Antes? Não. Não é um bom argumento? É um bom argumento, não é? Por que Caim nunca falou esse argumento? Ele sabia. Porque ele sabia. De onde ele sabia? Porque ele tem alma divina e a gente sabe, no nosso interior, a gente sabe o que é certo e o que é errado. As pessoas sabem que roubar é errado. Então por que na Torá está escrito que é proibido matar? Rabi Hananiah ben Akasha. Continua. Rabi Hananiah ben Akasha Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי הרבה אלוהים תורה ומצוות שנאמר נא חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. Qual é a tradução? Rabi Hananiah ben Akashia fala que Deus quis dar um mérito para Israel, então deu para eles um monte de mitzvot que ele não precisava dar. Quantas pessoas do povo judeu comem formiga? Quase nenhuma. Então você está fazendo uma mitzvah. Como ele quis que a gente tivesse muitas mitzvot, ele inclusive... Então a pergunta não é porque... Vocês estão entendendo? A sua pergunta é boa. Mas a pergunta não é porque que Deus falou não matará, não falou não matarás. A pergunta é porque Deus falou, porque não precisava. Tem mitzvot que Deus fala que não precisava. As pessoas sabem que é errado roubar. Então por que as pessoas roubam? Porque elas dão um monte de explicações lógicas. Se vocês peguem o cigarro como exemplo, a gente falou sobre isso. Peguem o cigarro, isso o nome disso é dissonância. Na psicologia existe uma coisa chamada dissonância, tá bom? O que é dissonância? Alguém acha que fumar é correto? Ninguém. Todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde, ainda mais com corona. Não? Alguém sabe? Não. Se você sair na rua e perguntar para as pessoas, fumar é bom ou ruim? O que as pessoas vão falar? É ruim. Eu acho que poucas pessoas. Não?
mas você fuma. O nome disso é dissonância. A pessoa, o que ela faz e o que ela acha não está condizente. Em caso de dissonância, tem duas maneiras. A primeira maneira é a pessoa falar, eu faço errado mesmo, que se dane. Mas a maior parte das pessoas não conseguem viver assim. Elas não conseguem viver em contradição. Então o que elas fazem? Estudam a yeshiva. Elas tentam achar uma explicação por que no caso dela é verdade que fumar faz mal, mas no meu caso, sim, então, não é explicação. Hã? Não, mas então, tô falando de uma pessoa que fuma, sabe que é errado, continua fumando. Ele fala, mas no meu caso, porque se você não consegue ver em dissonância, isso, você pode ficar em depressão, então você não consegue. Né? Você tem que ser condizente com o que você age, o que você pensa tem que ser condizente. Então, as pessoas sabem que roubar é errado. Então, por que as pessoas roubam? Elas dão um terutz. Não, eu roubo, mas é porque eu preciso roubar, porque eu não tenho dinheiro, porque não sei o quê. Eu estou falando de uma pessoa normal. Óbvio que tem cleptomania e tal, tem pessoas que, infelizmente, têm doença. Mas estou falando de uma pessoa normal, ela não... Tá claro isso? Sim ou não? Então, assim, respondendo a pergunta do nosso queridíssimo Yaakov, o que é moral e ética natural? É a moral e ética que você nasce assim. Como é que eu nasço assim? Porque Deus me criou. Então eu tenho uma parte divina. Eu sou bom. Então eu sei o que é errado, o que é certo. No geral, óbvio que tem alguns detalhes. No geral eu sei. Como é que ele chama a gente de povo nojento? Por que a gente chama povo nojento? De novo, porque as pessoas não sabem usar a Torá. Moshe Rabbeinu fala, no futuro vão ter pessoas que vão pegar a Torá e ao invés dela aprimorar a nossa moral e ética natural, vai destruir minha moral e ética natural. Vou dar um exemplo para vocês. Respeitar os pais. Isso aqui é uma moral e ética natural. Na Ron é uma coisa intrínseca. As pessoas sabem que o correto é respeitar os pais, na Ron. Mas tem pessoas que vão usar a Torá e as mitzvot como um terutz, como uma maneira para falar, eu vou cumprir Torá, mas eu vou desrespeitar meus pais. O que você fez? Você pegou a Torá e espremeu e estragou sua moral e ética natural. É disso que o Rav Kuk está falando, entendeu? Voltando, demos essa volta enorme, voltando à nossa história. Então, a gente falou tudo isso para falar que as pessoas têm que saber como usar o que a alma deixou, que é a Torá, não, para saber como usar, senão não adianta. Então, o que aconteceu? Vamos continuar a história. Então ele deixou lá o cara e foi procurar. Ele sabe que ela está num palácio, numa montanha de ouro. Ele foi procurar. E muitos anos ele foi procurando. E ele sentou e pensou: é óbvio que na cidade eu nunca vou encontrar uma montanha de ouro e um palácio de pedras preciosas, porque eu conheço as cidades. Então eu tenho que ir no deserto. E aqui a gente já falou sobre isso uma vez, mas eu queria continuar a história, mas como já está tarde, a gente vai ter que parar por aqui, porque a próxima não vai dar para cortar, a próxima vai ter que falar bastante. Então aqui ele teve que ir para o deserto. A gente já falou sobre isso no mundo da Hassidut e também em Breslev. Existe uma coisa muito importante chamada Itbodedut. O que é Itbodedut? Você refletir, autorreflexão. Então, muitas vezes você tem que ir para um lugar em que ninguém te atrapalhe. Na nossa vida tem muitas coisas nos atrapalhando, né? Uma das coisas que mais atrapalham nossas vidas, sabe qual que é? É isso aí, esse aqui, ó, esse aparelho aqui. Isso aqui atrapalha muito nossa vida, muito, né? A gente não consegue pensar, não consegue refletir e não consegue dar tempo nas coisas porque a gente tem que estar sempre conectado, né? Então na cidade tem muitas coisas que a gente chama em hebraico giruim. Tem muitas coisas que a gente fica olhando, a curiosidade, o que está acontecendo. Então muitas vezes, para a gente encontrar alguma coisa que se perdeu, ou se a gente quer refletir sobre a nossa vida, a gente tem que ir para um lugar em que não tem celular, não tem pessoas, não tem ninguém enchendo o nosso saco. A gente tem que ir para um lugar, pensar e refletir. E isso é uma coisa que volta muito na Hassidut de Breslev, a necessidade da gente se afastar um pouco da agitação da sociedade e pensar e refletir. Eu vou te falar, nos dias de hoje, eu acho que se a gente for traduzir isso que ele falou aqui, nos dias de hoje a tradução disso seria: desliguem o celular. Desliguem o celular por alguns minutos, né? Ponham no WhatsApp, tiçar lá no avião, que vocês não podem receber o WhatsApp, não podem receber. Eu vejo pessoas que rezam com o celular. No meu caso, eu também tenho Sidur no celular, mas o meu Sidur, quando eu
clica o Sidur, ele coloca o não distúrbe, eu acho, né? Não atrapalhe. Mas é muito difícil você rezar com o celular na mão, porque vem o WhatsApp, vem o cara que liga, vem não sei o que no Facebook, vem no Instagram, vem blá blá blá, você está sempre conectado e você não consegue se concentrar. Muito difícil, concentração hoje em dia é muito difícil, é tudo muito rápido. Então, essa é uma necessidade, eu acho que é uma necessidade bem moderna, de você se desconectar, de você dar uma parada e refletir, é uma necessidade muito grande. É isso, meus queridos.